Se estamos aqui essa noite, é porque a grande mão de Deus tem nos sustentado, né? Saudamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós iremos acompanhar a leitura, lermos juntos, a partir do versículo 31. Também estará projetado no telão. Amém, irmãos? Aqueles que acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muitos açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Iremos prestar atenção no versículo 34. Os discípulos não compreenderam nada do que foi dito. O significado dessas palavras ainda lhe estava oculto e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Assim que ouviu a multidão passando, versículo 35, aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. E assim que ouviu a multidão passar, ele perguntou do que se tratava. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calassem. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao lhe respondeu o homem: Senhor, que eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que acontecia, da mesma forma, rendeu louvores ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E a igreja louva a Deus, glorifica a Deus, porque o Jesus que opera milagres, ele também está aqui essa noite para falar aos nossos corações. Senhor, nós oramos para que a tua palavra ela possa alcançar o nosso coração, que possamos compreender, Senhor, aquilo que está escrito, aquilo que Lucas escreveu, e que possamos sair daqui, Senhor, glorificando ao teu nome, porque nós cremos, ó Deus, que a tua palavra ela tem poder de operar em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Ficar sentado, irmãos. Irmãos, o texto fala de 3 tipos de cegos. Foi de propósito que eu li do versículo 31 ao versículo 43. 3 tipos de cego. Primeiro cego, os discípulos.
Eles estavam andando com o Mestre, caminhavam com Jesus, mas eles tinham uma cegueira que não era física, era uma cegueira psicológica, emocional, espiritual. O segundo tipo de cego que a palavra fala era o cego físico, o cego Bartimeu. Ele não podia enxergar fisicamente. E o terceiro grupo aqui de cegos era a multidão. E nós iremos falar sobre esses três grupos de cegos. O que o Senhor operou, o que podemos aprender aqui nesse texto. A palavra diz que a cegueira dos discípulos e da multidão, elas se alinham, os irmãos vão observar isso, elas se alinham com a cegueira de Bartimeu. Lucas, ele colocou na sequência, porque havia esse alinhamento, havia esse propósito. O Senhor ali estava indo para Jerusalém. O versículo 31 fala isso. Ele chama a parte os 12. E ele fala: subamos a Jerusalém. E para chegar a Jerusalém, era necessário passar por Jericó, aonde estava o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó. E aqui já nos mostra, irmãos, algo impressionante, algo interessante na palavra, que havia ali um momento que o Senhor ia passar por ali. E os discípulos não aproveitaram a oportunidade de Jesus passar. Eles ouviram a pregação, eles ouviram o que o Senhor estava falando, mas nós lemos que os discípulos não entenderam nada. Eles estavam como cegos. A palavra fala que Bartimeu, o cego ali de Bartimeu, o cego de Jericó, ele aproveita aquela visitação de Jesus e ele pega a sua bênção ali, irmãos. Domingo passado, o pastor pregou sobre Zaqueu, que logo na sequência, Lucas 19, Zaqueu também aproveita a oportunidade e ele ali pega a bênção de Jesus. E nós paramos aqui e fazemos uma pergunta para a igreja. Como nós temos aproveitado a oportunidade que Jesus tem nos dado? Como nós temos aproveitado a oportunidade de termos Jesus conosco? Nessa noite aqui, irmãos, o Senhor está presente. Nesse culto aqui, o Senhor está passeando no meio da igreja. E como é que nós vamos aproveitar essa visitação de Jesus? A visitação do Espírito Santo no meio da igreja. E eu queria dizer aos irmãos que o desejo do Senhor é que possamos aproveitar o tempo da visitação de Jesus como o cego ali de Jericó. Nós iremos falar sobre isso. Como é que o mundo tem aproveitado, irmãos? Como é que a igreja tem atuado no Brasil nesse momento da descida do Espírito Santo? A palavra fala que havia uma profecia que nos últimos tempos, nos últimos dias, o Senhor ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre a igreja do Senhor. E esses últimos dias, é os dias que nós estamos vivendo. E como é que a igreja tem desempenhado o seu papel, a sua missão no mundo? Como é que ela tem aproveitado esse tempo de visitação, essa operação do Senhor no meio da igreja? Um exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Como a igreja está vivendo esse momento de pandemia? Ela tem se isolado espiritualmente ou ela tem aproveitado os recursos que ela tem nas mãos para pregar o evangelho? Eu ouvi muitos relatos que na pandemia o povo buscou mais a Deus. O povo saiu da caixinha, né? Começou a ver pregações no YouTube, começou a ver pregações, começou a ler as Escrituras. Tem crente que descobriu a Escritura na pandemia. Que a Bíblia estava empoeirada. E começaram a descobrir a Escritura, ler a palavra. Teve irmãos que eu ouvi relatos também, experiências, me falando, meu irmão, foi o período que eu mais orei. Foi o período que eu fui para o quarto secreto.
E você? Como é que você tem aproveitado a visitação do Senhor? Nessa noite ele está passeando no meio da igreja. Ele está visitando cada irmão que está aqui. Você veio aqui porque tem um propósito de Deus. E Ele quer te visitar também. Aproveita a oportunidade, irmãos. A palavra diz que o Senhor começa a falar para os discípulos o propósito. Ele fala bem assim no versículo 32. Ele fala, versículo 31. E tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Evangelho se cumprirá. O Senhor fala um segredo para os discípulos. Ele fala, olha, tudo que está escrito pelos profetas lá no Velho Testamento vai se cumprir. Igreja, o Evangelho, ele não vai se cumprir pela metade. O Evangelho não é também para ser pregado pela metade. E aqui no versículo o Senhor fala o que é esse tudo. Ele fala no versículo 32 o que é esse tudo. O Evangelho, ele se trata de Cristo e a sua obra de redenção. É morte e ressurreição. Não é somente morte. O pastor falou muito bem também, na quinta-feira, no culto de doutrina. Porque se fosse somente o sacrifício de Cristo, muitos morreram. Muitos foram martirizados, foram crucificados, até pelo amor do Evangelho. Muitos foram chicoteados, apedrejados no decorrer dos séculos, por amor à cruz, por amor a Cristo. Mas nenhum deles, nenhum discípulo, nenhum crente, nenhum servo de Deus, nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia. Somente Cristo, irmãos, ressuscitou ao terceiro dia. Cristo morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. E o Evangelho é isso. O Evangelho é o homem entender o valor que foi a morte de Cristo e o valor que foi a ressurreição de Cristo. Tem um louvor que diz assim, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E é isso mesmo, irmãos. Porque ele vive, podemos olhar, podemos ter esperança. E a palavra diz que, no versículo 32, zombarão dele, serão entregues pelos gentios, ele será insultado, cuspirão nele, ele será açoitado, o matarão, e depois ele fala, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Isso é Evangelho. O Evangelho não é para ser pregado pela metade. Nós estamos vivendo um momento no qual há muitos pregadores pregando o Evangelho pela metade, pregando um falso Evangelho. Há um cristianismo aí falsificado, pregando um Jesus somente, servir a Cristo somente na bonança, no material, quando tudo vai bem. Um Jesus, um evangelho coach, né? De bênçãos, de bonança. E isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. Evangelho é morte e ressurreição. E nós estamos aqui porque nós entendemos essa mensagem. Nós entendemos que se estamos aqui é porque o Senhor morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vive está. Louvado seja o Senhor. Os discípulos não entenderam. Os discípulos estavam cegos. Essa era a 7ª vez que Jesus falava sobre a sua morte e a sua ressurreição. E pela 7ª vez eles não entenderam. Irmãos, qual foi a posição dos discípulos? O Senhor falou isso, o Senhor pregou o Evangelho, o Senhor anunciou a sua morte e ressurreição, e os discípulos ficaram em silêncio. O Senhor sabia do coração dos discípulos, que havia dúvida no coração deles, que eles não entenderam a palavra. Mas por que não perguntaram? Por que não questionaram o Senhor? Evangelho, irmãos, é humildade. Evangelho não é eu achar que sei de tudo. Eu não vou perguntar porque eu posso ser constrangido. Eu não vou perguntar porque se eu perguntar eu posso ser chamado de tolo. Daquele que não sabe muito. Os outros vão mangar de mim. Não, irmãos. Evangelho é de humildade, é de simplicidade. Os discípulos não perguntaram nada ao Senhor.
ficaram na dúvida, eles aceitaram a ignorância, aceitaram a falta de conhecimento. Irmãos, a fé e a razão andam juntas. Fé e conhecimento andam juntos. Nós não temos uma fé ignorante. Se nós cremos hoje, é porque temos conhecimento do Evangelho, é porque entendemos a palavra, é porque entendemos a morte de Cristo, é porque entendemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A igreja aqui glorificou quando eu falei da morte e da ressurreição. A igreja glorificou porque a igreja entendeu isso. É uma fé consciente. É uma fé consciente. Jesus ali viu a vergonha deles, a cegueira dos discípulos. Era Páscoa, o Senhor ia para Jerusalém, ele era o cordeiro que seria entregue na Páscoa. Os discípulos não entenderam nada. E aí Lucas emenda esse detalhe aqui com o cego de Jericó, com o cego Bartimeu. A palavra diz que os discípulos entram ali no versículo 35, ali na cidade de Jericó. Jesus precisava passar por Jericó. E ali na beira do caminho, no caminho havia um cego. E o cego, olha a diferença, irmãos. Os discípulos não sabiam e não perguntaram. O cego começa a ouvir a pregação de Jesus, começa a ouvir o alvoroço ali, a situação, porque Jesus andava ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, e uma multidão seguia. E sabe o que o cego faz? O cego de Jericó? Ele pergunta. Primeira atitude do cego, humildade. Ele perguntou, o que está acontecendo? No versículo 36, perguntou do que se tratava. Meu irmão, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender, pergunte. Pergunta aos líderes de células, pergunta aos pastores, pergunta aos mestres, porque nós estamos aqui para aprender. Porque o evangelho é aprender um com o outro. E o cego aqui aprendeu, perguntou e aprendeu. A multidão explicou. Informaram ali que era Jesus que estava passando. E sabe o que o cego faz? O cego dá 2 gritos. E nós iremos falar sobre os 2 gritos que o cego deu. O primeiro grito que o cego dá era um grito de chamar a atenção. Ele faz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão manda ele calar a boca. Cala a boca. Fica calado. Tipo, não atrapalha o mestre. Não atrapalha o Cristo que ele está pregando, nós queremos ouvi-lo. A multidão manda ele calar. Meus irmãos, mas o cego, ele tem uma atitude inesperada ali. Eu não vou calar a boca não, eu vou continuar gritando, porque ele queria uma bênção, meus irmãos. Ele queria a cura. E ele continua gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Eu acho que ele fechou os pulsos, ele apertou os olhos e ele gritou com toda a intensidade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria ser ouvido pelo mestre. Qual o preço que você tem pagado para ser ouvido pelo mestre? Para alcançar uma bênção? Esse cego aqui, ele a multidão queria atrapalhar, mas a multidão não foi capaz de calar a boca dele. Ele não conseguia ver, mas ele queria um milagre, ele queria uma bênção, ele queria salvação, ele queria chamar a atenção do mestre. Meus irmãos, qual é o preço que nós temos pagado hoje para chamar a atenção de Jesus? Como é que nós temos clamado ao mestre? Como é que nós temos clamado a Jesus? Como é que tem sido o nosso cristianismo? Qual é a forma que temos servido a Jesus? Qual é a intensidade? Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu era somente eu na minha casa que servia a Deus. E me proibiram de ir para a igreja. A minha família não entendia o porquê eu estava indo para o culto todo dia. O porquê eu gostava de ler a Bíblia.
o porquê eu ficava no quarto cantando louvores. A minha tia me chamou uma vez e falou: senta aqui do meu lado. O que é que está acontecendo com você? Só quer saber de culto? Manhã, tarde, noite, você é jovem. Aí eu olhei para ela e falei: tia, eu encontrei Jesus. E esse Jesus mudou a minha vida. A minha família não entendia, irmãos. Meu irmão me trancava em casa, eu era adolescente, para eu poder não ir para a igreja. E quando ele saía, eu pulava o muro e ia para a igreja. Os irmãos que fizeram parte da minha caminhada sabem disso. Chegava lá, não tinha tempo, não tinha chuva. Era a intensidade, o amor, o zelo. Queimaram minha Bíblia, queimaram minha coletânea. Porque não entendiam. Era como se fosse o grito do cego de Jericó aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu não podia orar porque meu irmão falava que estava ficando doido, né? Aí eu tinha que orar, me levantar de madrugada, eu estivesse dormindo, e no silêncio, ia até a sala, aí eu botava a cabeça no chão, para pegar o azinho que saía da porta, e cantava louvores ali, eu orava só mexendo o lábio, para poder ele não ouvir a minha voz orando, nem cantando louvor. E foi assim várias noites, vários dias, pulando o muro, orando por eles, orando por minha família. E hoje, quase todos eles servem a Deus. O culto que eu fazia no quarto, sem eles ouvindo da sala, sozinho na cama, eu cria que Deus estava operando lá. Deus estava visitando minha família. E hoje, quase todos eles servem a Deus. Meu pai agora se converteu também, está servindo ao Senhor. Meus irmãos, é a intensidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, misericórdia, a palavra misericórdia tem vários significados. Miséria, né? Misericórdia vem de miséria e córdia de coração, né? E é você falar assim: Deus, ponha o teu coração sobre minha miséria. Olha, Deus, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou pecador, mas coloca o teu coração sobre minha miséria, sobre a minha fragilidade, sobre a minha necessidade. Olha para mim, Senhor. Era isso que o cego de Jericó estava fazendo naquele dia. Ele gritou bem alto. Ele queria fazer o mestre parar. Irmãozinho, o mestre para. O mestre estava caminhando, a multidão estava caminhando, e quando o mestre que estava na frente para, a multidão também para. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor usa a multidão que estava atrapalhando o cego de alcançar Jesus para trazer aquele cego até Jesus. Aqueles que atrapalhavam um homem de ser salvo, agora é usada para levar aquele homem até Jesus. E sabe quem é essa multidão aqui que seguia Jesus? É a igreja. É a igreja que quer ouvir Jesus, quer seguir Jesus, quer caminhar com Jesus. E muitas vezes atrapalha. Porque nós, irmãos, somos falhos, somos pecadores, e a multidão muitas vezes está ali, um homem, outro, uma mulher, outra, eu mesmo, fala uma coisa que magoa o irmão, atrapalha alguém de ser salvo, de ser alcançado. E nós estamos vivendo hoje um momento de muitos, por conta disso, não querer mais congregar. Muitos desigrejados, né? Mas eu queria falar uma coisa aqui, que a mesma multidão que atrapalhava, Jesus usa também para alcançar vidas. É a igreja que é responsável por pregar o evangelho. É a igreja que tem a grande responsabilidade, missão de levar o evangelho, de trazer o pecador até Jesus. A mesma multidão. Então, irmão e irmã, se por acaso algum irmão te magoar no decorrer da caminhada, ignore o que ele está fazendo, mas continue amando a igreja, continue orando pela igreja, porque a igreja ela é do Senhor, ela é corpo de Cristo.
e mesmo com falhas, é ela que tem Jesus no meio dela. É ela que Jesus opera, é ela que o Senhor usa para derramar a graça dele sobre o mundo. Nós não somos nada, meus irmãos, sem a graça de Deus. E nós precisamos também da igreja de Cristo. Precisamos amar esse ambiente, esse momento aqui de reunião. Esse momento aqui para nós é um momento muito especial. Sabe por quê, irmãos? Há muitos lugares que o povo não pode se reunir. Tem países que a igreja ela tem que viver escondida. Ela tem que cultuar escondida. Por isso precisamos valorizar o corpo de Cristo, a congregação, o ato de se reunir, o ato de vir à casa de Deus. Porque quantas vezes chegamos aqui e quantas vezes foi aqui que o Senhor nos visitou? Quantas vezes aqui o Senhor falou conosco? Nos sábados, nos domingos, nas quinta-feiras, a gente vem aqui, às vezes chegamos tristes e saímos alegres, glorificando o nome do Senhor. Aquele cego, ele ficou tão feliz, irmãos. Ele foi levado até o mestre, até Jesus. E quando o mestre pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. Eu quero ver. E o Senhor ali curou aquele cego. Deu visão àquele cego. A melhor coisa, irmãos, a melhor coisa é o homem sair das trevas e vir para a luz. Ter uma experiência com o Cristo ressuscitado, com o Cristo vivo, que está operando no meio da igreja. Jesus parou, operou no meio daquele cego. A multidão agora que estava cega começa a ter uma experiência com o milagre de Jesus. A multidão que estava cega espiritualmente começa agora a enxergar espiritualmente, porque ela vê ali o ato de Jesus operar, ela vê o milagre de Deus na vida do cego de Jericó. Jesus abriu os olhos, irmãos, tanto do cego como da multidão. E sabe o que acontece? No versículo final, o cego de Jericó começou a glorificar ao Senhor. E a multidão também rendeu louvores ao Senhor, porque aquele que é aberto os olhos, também é aberto a boca para dar glória a Deus. Se você está aqui essa noite, glorificando ao Senhor, abrindo seus lábios, dizendo glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus, é porque os seus olhos foram abertos. É porque agora você vê a luz, você não está mais em trevas, e aquele que não está em trevas, glorifica o nome do Senhor. Irmãos, essa é a palavra do Senhor, nós iremos louvar o Senhor com louvor.